Iani, glória a Deus. Amém. Louvores maravilhosos, né? Glória a Deus. Amém. Senhor, quero louvar o teu nome pela vida da pastora Iani, Senhor, e pedir a tua bênção, a tua graça e o teu favor sobre a vida da tua filha, Senhor, que ela seja instrumento do Senhor para nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gosto desses louvorezinhos mais antigos, que eu consigo cantar bem. Boa noite a todos, a paz de Jesus, você que está nos assistindo. Vamos hoje falar de um tema que nós precisamos, às vezes, ouvir, chamado a verdadeira conversão. Aí a gente fala, que isso, pastora? Nós aqui somos todos convertidos, todos nós sabemos o que é. E eu vou lembrar lá de Pedro, lá em Lucas, quando ele fala para Jesus que ele pode, todo-poderoso, e Jesus diz, quando te converteres, fortalece teus irmãos. São muitas coisas que nós precisamos para sermos verdadeiramente convertidos. Primeiro eu vou ler aqui nessa Bibliazinha, porque eu gostei muito dessa versão da Nova Almeida atualizada, aí eu comprei pela internet, veio essa mini Bíblia, porque a gente não tem muita noção. Então, depois eu anotei tudo aqui no papel para ficar melhor. Mas o primeiro eu vou ler na Bíblia, porque Deus vai iluminar os meus olhos e eu vou enxergar. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Está em Isaías 55, 6 e 7. Aí nossos irmãos já estão lá com os versículos. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, aqui Isaías já fala, converte-se ao Senhor. Temos que abandonar o caminho, pensamentos, e nos aproximarmos dele. Diz que ele é rico em nos perdoar. E eu vou primeiro falar o que é conversão rapidamente. Conversão é mudança de direção, é mudança de caminho, é transformação. Se não houver transformação, não vai ter havido conversão. A gente vê, como é que a gente vê que algo mudou de caminho, mudou de pensamentos, quando a gente fica diferente, né? Mas eu primeiro vou falar sobre o que não é conversão. Conversão não é simplesmente uma confissão de lábios. Aí lá em Ezequiel 33, 30, vou ler alguns versículos aqui, Ezequiel pregava, falava a palavra de Deus, eram como todos os profetas naquela época, mas eram perseguidos. E aqui diz assim, quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Então, não basta apenas confessarmos com os nossos lábios. Tem que haver uma mudança. Muitas vezes a gente ouve, ai, que beleza. A gente não, porque isso não acontece com a gente. Estou falando muitas pessoas. Mas de boca se alegra, hoje nos louvores maravilhosos, mas às vezes a gente não coloca em prática aquilo que precisa ser colocado. O próprio Jesus disse, né? Esse povo me honra com os lábios, repetiu o que os profetas disseram, mas o coração está longe de mim. Então, conversão não é simplesmente uma confissão de lábios.
conversão não é simplesmente o batismo. Simão, aquele mago, né, lá em Atos 8, eu não vou ler aqui tudo não, mas Simão, ele era um mago, né, ele fazia maravilhas, e o povo lá de Samaria se admirava, porque ele fazia milagres, né, entre aspas. Mas Filipe estava ali pregando, e eles começaram a dar crédito à palavra de Filipe, se convertiam ao reino de Deus e eram batizados. E aqui no 13 diz assim: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ele queria comprar, né, essa unção, essa maravilha, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E a gente acabou de ler ali, né, que eles ouviam, mas visavam lucros. Aqui ele também já ficou pensando: como eu vou lucrar, né, com essa experiência? Então, conversão também não é simplesmente moral. Aí nós lembramos que os fariseus, eles eram moralistas, né? Lá em Lucas 18, de 9 a 12, Jesus conta uma parábola. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E o publicano chegou lá diante de Deus: eu não sou digno, sou um pecador. Então, esse moralismo que a gente vê e que Jesus critica, né, nos fariseus, de que eles falavam tudo, mas eles mesmos não praticavam, né? Conversão também não é simplesmente ficar impressionado. Aí nós vemos que Pilatos ficou muito impressionado. Quando levaram Jesus, a mulher dele mesmo falou: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Quer dizer, havia uma revelação de quem era Jesus, de que Jesus não era aquilo que estavam dizendo e não merecia ser crucificado. E aí Pilatos continua, né? Que mal ele fez, ele pergunta, mas o povo gritava: que seja crucificado. E Pilatos, vendo que nada conseguia, com aquele tumulto, o que ele fez? Traz água e lavou as suas mãos diante do povo. Estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Ou seja, eu reconheço, né, que ele não tem pecado, mas eu não faço nada. Félix também. Os romanos presenciaram, né, toda essa trajetória de Jesus, e eles ficavam, às vezes, admirados, sim, amedrontados, mas não o seguiam, não se convertiam. Félix também, né, quando Paulo passou a falar a respeito da fé em Jesus, ele começou a falar sobre a injustiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Félix ficou amedrontado e disse: mas espera aí, por agora não, eu não quero ouvir isso agora, depois num outro momento. E Agripa é muito interessante, né, que está lá em Atos 26, 28. Por isso pergunta Paulo ao rei Agripa: o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Quer dizer, eles davam sinais. Quando a gente vê o The Chosen também, é bem interessante, né, que a gente vai vendo, porque os milagres eram tão grandes, as coisas que aconteciam, que não podia deixar de crer que aquilo vinha do Senhor, né, vinha de Deus. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. E isso acontece muito na nossa vida, né? Eu não sei, às vezes, quando a gente anda com ímpios, com pessoas que não creem, que a gente fala, as pessoas ficam, às vezes, até ali balançadas. Eu tenho amigos assim, ficam balançados, acreditam, né? Acham legal a minha fé, a nossa fé, mas são
convencidos às vezes, não convertidos, né? É interessante, tal. Hoje mesmo eu tive com umas amigas e uma falou, não, eu oro muito para Deus e para Maria, para Jesus não. Eu falei, que bom, mas Jesus só existe, a Maria só existe por causa de Jesus. Mas, enfim, lógico que sabemos que ela é santa, foi escolhida por Deus, né, para abrigar e trazer ao mundo o filho dele, só que o nosso intercessor é Jesus, né? Bom, a conversão não é reforma, mas novo nascimento. Aí nós vemos lá em João 3, de 1 a 6. Eu acho essa passagem de Nicodemos linda. Inclusive, lá no The Chosen, eu falo do The Chosen porque a gente vê ali, a gente vive, né? É tão real, é tão impressionante que a gente vive. Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, ele era alguém que conhecia as Escrituras, que ouvia os profetas. E este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, reconhecia que esses sinais não eram humanos, não era uma coisa, era algo sobrenatural que só podia vir realmente de Deus. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos era mestre em Israel. Como eu falei, ele conhecia as Escrituras, ele deveria, pelo menos, saber que ele era pecador e precisava de uma nova vida. Ele ouvia os profetas, nós lemos ali atrás mesmo que os profetas falavam. Ele precisava de uma nova vida. Mas ele estava na carne. Ele viu os milagres, as transformações externas, sua fé baseava-se nos sinais, nas grandes demonstrações exteriores. E muitas vezes isso acontece, né? Às vezes a gente quer uma coisa assim de Spielberg, aquelas demonstrações, aquelas coisas, né? Para poder crer nisso, mas ele não conseguia compreender, porque ele via na carne, não no espírito, né? Quando ele pergunta, pode um homem velho nascer de novo? Né? Como se fosse uma coisa literal. Só que o espírito opera no coração. Aí lá no versículo 8 diz assim, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus queria que Nicodemos entendesse que o Espírito vem ao coração que se abre para ele. Não é uma coisa racional da carne, né, que se compreende com o intelecto. Ninguém pode exatamente compreender como isso acontece. Não, a gente não sabe, é como o vento. A gente sabe que existe, mas não sabe de onde vem. Acontece, mas todos podem ver os resultados. E qual seria o resultado disso? A nova criatura. A nova criatura é o resultado que nós vemos, né? De que o Espírito Santo está atuando, de que a gente está se entregando a Ele, né? Vamos lá. Falta uma aqui. Agora eu vou falar sobre o que é conversão. Nós já falamos sobre o que não é conversão. Agora, o que é conversão? Eu vou primeiro para Ezequiel 36, eu vou falar vários versículos, mas vocês vão tentando gravar aí, porque eu achei importante. Ezequiel 36, 25, 26 e 27 é uma transformação da pessoa, uma completa transformação da pessoa, novo coração, novo caminho. E aí ele diz, então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão
purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, é uma transformação completa. É ser purificado, é ter um coração novo, é trocar o coração, né, duro, coração de pedra, por um coração de carne, por um coração amável, por um coração segundo o coração de Deus. E isso tudo, né? E aqui diz que deixe, que guarde os estatutos, que andem e observem. E o tempo inteiro a gente vê que não é só a gente aprender, a gente guardar, a gente confessar, é a gente praticar, é a gente fazer, é que as pessoas possam olhar e dizer, pô, é nova criatura sim. Eu me lembro que eu era uma pessoa, coisa horrível, que falava muito palavrão, porque meu pai e meu ex-marido não gostavam. E aí eu, uma hora, me rebelei e comecei a falar muito palavrão. E era uma coisa horrível. E eu me lembro que quando eu me converti, não foi uma coisa que eu disse assim, eu não vou mais falar palavrão. Eu parei de falar. E eu me lembro que um dia uma amiga minha falou assim para mim, você não fala mais palavrão, né? Então, é a mudança que o Espírito Santo vai fazendo em nós. E às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente realmente se entrega a Ele, porque é Ele que faz, né? Outra coisa que é a conversão, tornar-se como criança. O que Jesus quis dizer lá em Mateus 18:3, quando ele disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão nos reinos dos céus. Que nós temos que reconhecer nossa pequenez. Precisamos confiar em Deus, depender dEle. Como é que é a criança? A criança é pura. Hoje em dia a gente nem sabe mais se é, né? Mas, teoricamente, deveria ser. A criança é pura. A criança, ela confia nos pais, ela se entrega, ela depende, né? Então, precisamos nos purificar. Precisamos abrir mão da nossa posição, do status, do orgulho, da soberba. A criança é pura, é humilde, é simples. Nos desprendermos do eu, nos submetermos à autoridade, nos reconhecermos ignorantes. É ignorante, gente, aí vocês entendem, né? Que ignoram as coisas, tem que aprender. E nos rendermos a aprender desde o princípio como uma criança. Primeiro mamar, depois comer a comidinha sólida, engatinhar, caminhar, depois correr e, finalmente, voar, né? Enfim, termos um coração quebrantado e humilde. E isto só é possível quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nossos caminhos nas mãos de Jesus e permitimos que o Espírito Santo atue em nós, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, precisamos nos entregar inteiramente a Ele. Quando realmente nós deixamos Deus agir na nossa vida, aí a gente sabe, a gente sente Ele ali do nosso lado, né? Segurando a nossa mão, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos levando, muitas vezes levando até no colo, né? Então, nós podemos assim entender as promessas de Jesus quando Ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele não nos deixou órfãos. Ele disse, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. E deixou o Espírito Santo para nos guiar, para habitar em nós, para que nós possamos ser fortalecidos por Ele também, né? Então, Deus está conosco. Ele faz parte de nós e nós fazemos parte dele. Agora, vem uma parte também aqui interessante. Conversão é uma completa entrega a Deus. Lá em Romanos 12, 1 e 2 diz, portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso daqui já falamos, né? Um pouco, é isso, é que a gente possa entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? O nosso corpo inteiro, nossa mente, nosso coração, nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções, em nos entregarmos por inteiro a Ele e não tentarmos, pelo menos, né, de alguma forma, não nos contaminarmos com as coisas desse mundo. É renovação interior. Agora vem uma parte aqui que é importante a gente prestar atenção, porque eu acho que a parte mais fácil da conversão é essa que eu vou ler agora. Primeiro, essa aqui é fácil, porque essa vem do Senhor. 2 Coríntios 5,17 diz, a renovação interior, rejeição da velha natureza. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, é isso, né? Que eu até falei aqui sobre essa minha coisa do palavrão. Isso é uma coisa boba, porque foram muitas e muitas transformações, né? Mas é isso. E como ser uma nova criatura? Agora, uma parte importante que está lá em Efésios 4, de 22 a 25. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova criatura, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Isso daqui é interessante, principalmente para os casais. Ou seja, não vá dormir irado. Quando você tiver uma questão com seu esposo, com a sua esposa, ou em família, que diz, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, resolva naquele dia. Não vamos deixar para depois, né? Então, eu acho isso importante, né? Que mais? Não deem lugar ao diabo, porque quando a gente peca, quando a gente faz essas coisas, a gente está dando legalidade a ele, autoridade. Olha, você pode, né? Ele vai dizer, está vendo aqui, aponta o dedo para nós, né? Então, não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Exatamente aquilo que eu falei do palavrão, né? Mas eu não estou falando só de palavrão, eu estou falando de abençoar, né? E não amaldiçoar, como o próprio Jesus disse, né? De uma fonte não pode sair água doce, né? E água amarga, água salgada. A mesma coisa da nossa boca, não podem sair palavras de bênção e de maldição. Nós temos que sair da nossa boca palavras que abençoem, que edifiquem, né? Que tragam graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu vejo aqui o domínio próprio, né? Que a gente tenha domínio próprio, porque essas coisas todas aqui, a amargura, a ira, a gritaria, a blasfêmia, são coisas das nossas emoções, que nós, às vezes, é até natural que venham, mas que a gente possa ter domínio sobre elas, né? Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aí eu falo, isso tudo é muito fácil, não é? Essa parte não é fácil? Fácil. Aí eu vou completar aqui. Muitas vezes a gente diz que a gente se arrepende dos nossos pecados, mas quando a gente vê,
nós estamos fazendo de novo. Muitas vezes nós dizemos que perdoamos os que nos ferimos, mas aí a gente fala um ditadinho, diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Será que a gente realmente perdoou? Né? Ou, lembra daquela vez que você fez aquilo? Me aguarde. Então, nós precisamos realmente, de coração, perdoar. E perdoar é isso, não, às vezes a gente tem pessoas que a gente perdoa, a gente esquece, mas que a gente não consegue mais caminhar junto. Não necessariamente perdoar significa que você possa voltar a caminhar. Eu costumo dizer, acho que eu já falei aqui, que perdão é uma perda grandona, é um perdão. Por quê? Porque a gente tem que perder o orgulho, tem que perder o amor próprio, tem que perder a razão, tem que perder uma série de coisas para perdoar e também para ser perdoado, né? Inveja, falamos muitas vezes mal do irmão que tem isso ou aquilo, se veste de tal maneira, julgamos, viu o que o fulano fez. Então, são coisas que às vezes a gente até não se dá conta, mas ainda fazem parte da nossa vida. Então, nós temos que estar muito atentos, né? A fofoca, o falatório, tudo isso. Conversão, já estou terminando, é entrar na porta, no caminho estreito. Lá em Mateus 7, 13 e 14 diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Que nós possamos encontrar esse caminho, que nós possamos andar apertados, mas que a gente escolha o caminho estreito, a porta estreita, não a porta larga, que é fácil, atalhos, que nós possamos entender. Isso é conversão, é retroceder, é mudar de caminho, é desprezar o que é mal, nos agradarmos do que é bom, das verdades divinas, não ceder ao mundanismo que nos rodeia, e rodeia as igrejas hoje também, né? Como cobiça, egoísmo, oportunismo, política, inveja, orgulho, preconceito, tantas coisas que nós temos visto acontecer ao nosso redor e temos visto acontecer dentro da própria igreja, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, hoje eu estou fazendo aqui uma coisa meio evangelística, alguém que esteja também nos escutando, que você possa entender as verdades do Senhor. Porque quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, não temos como andar no mesmo caminho, não temos como repetir os mesmos erros, temos que mudar de caminho. Tudo que ficou para trás é apagado. Começamos do zero, através do sincero arrependimento de nossos pecados, da transformação de nossas vidas, de nossas atitudes. E hoje, Jesus nos chama a refletir sobre isso, a crescer espiritualmente, em fidelidade, em perseverança, no compromisso com Ele. E aí eu coloquei alguns versículos aqui, e se por acaso alguém ainda não fez nenhuma dessas coisas aqui, é hora de fazer. Jeremias 29, 3 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar com a boca, mas crer com o coração. Não adianta só confessar. Tem que confessar, tem que crer, tem que se render. E por último, lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Se você que está nos escutando, se alguém aqui ainda não abriu essa porta para Jesus, está na hora de abrir. Abrir para que ele possa entrar, para que ele possa purificar, para que ele possa transformar, para que você possa ser uma nova criatura.
criatura e confessar com os seus lábios que Jesus é o Senhor. Que nós, nessa noite, possamos sair daqui com essa palavra no nosso coração. Não só para nós, mas, às vezes, para tantas pessoas que nós encontramos. Que nós possamos pregar Jesus, pregar o novo nascimento, o verdadeiro novo nascimento. Que a gente possa olhar para dentro de nós e refletir: Senhor, o que eu ainda preciso mudar? Como aquele jovem rico, não comparando, entre aspas, mas o jovem rico que chegou, eu sei tudo, faço tudo. Tudo que o Senhor falou aí, os mandamentos, eu sigo total, mas falta uma coisinha. E, às vezes, faltou uma coisinha, né, que a gente não se dá conta. Mas perguntar para Ele: Senhor, qual é a coisinha que falta para eu realmente entrar no reino dos céus? Para eu realmente Te seguir verdadeiramente e ser abençoado. Amém? Então, vamos orar. E eu quero, colocar as pessoas que também estão em casa, que se alguém ainda não fez essa oração, de entregar seu coração, sua vida ao Senhor, que possa hoje tomar essa decisão e saber que está escolhendo o melhor caminho, não é? Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque é como o Senhor diz: muda o teu caminho, converte-se ao Senhor, e Ele é fiel, justo para nos perdoar. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se tem alguém que necessita hoje abrir o coração para Ti, que o Senhor possa agora estar movendo, entrando nesse coração, fazendo a limpeza que precisa ser necessária, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, fortalecendo, mudando a mente, mudando o coração, transformando vidas, transformando famílias, Senhor. Tantas coisas que nós nem sabemos, que em cada casa às vezes acontece, problemas familiares, problemas financeiros, que o Senhor possa levar a Tua paz, o Teu amor aos lares, Senhor. E nós Te agradecemos, porque sabemos, e nós todos aqui entregamos cada dia, precisa ser uma coisa diária, Senhor, a cada dia nos entregarmos a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados, que amanhã eu possa ser melhor do que fui ontem, que hoje eu possa ser melhor do que amanhã, que o Senhor possa realmente estar tocando nas nossas vidas, limpando, transformando, porque sabemos que o mundo jaz no maligno e temos vivido dias maus, Senhor. Que o Senhor não se permita que nenhum de nós se contamine, que a gente esteja firmado cada vez mais em Ti, na cruz, no Teu sacrifício por nós, Senhor, pelo Teu sangue derramado que nos limpou, que nos lavou de todo pecado. E por isso eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar, cada pessoa que escutou essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem aqui, Débora.